É muito comum quando uma pessoa é mais gordinha, tem as pernas mais grossas, ou às vezes quando a pessoa anda de moto, acontecer isso daqui nas bermudas ou nas calças, né? A gente está olhando aqui a parte de trás e você observa aqui, ó, que bem perto da costura aqui do entrepernas, que puiu, tá vendo? Antigamente se falava puiu aqui, ó. Olha só como tá bem rasgadinho. Tá um rasgo bem grande, inclusive. As minhas calças, as minhas bermudas, quase todas, acontece isso daqui, que eu ando de moto. E nós vamos fazer esse conserto aqui hoje. É mais fácil do que você imagina, tá? E a boa notícia é que você pode fazer com qualquer máquina que você tiver aí na sua casa. Claro, óbvio que se for uma máquina que aguenta costurar jeans, né? Porque tem muitos modelos de máquina mais fraquinho que não aguenta costurar jeans. Esse daqui é um jeans mais molinho, mas se for um jeans mais grosso, talvez a sua máquina não aguente, tá? Nós vamos começar aqui virando aqui pro lado de dentro, tá? A peça tá aqui normalmente pro lado de fora, nós vamos aqui esticar o máximo que a gente puder aqui pelo lado de dentro, pra gente medir, pra gente saber qual que é o tamanho do rasgo. E aí você tem que colocar o tecido esticado o máximo que você puder, porque, por exemplo, se eu esticar para cá, o rasgo abre, então eu tenho que esticar de uma forma que o pano se acomode aqui em volta do rasgo e ele fique o mais fechado que você conseguir. Aí você vem aqui e mede, você pode vir com uma fita, você vai medir a largura, aqui ele está me dando 5 centímetros de largura, nessas partes aqui que estão menos rasgadinhas, por 8 centímetros de comprimento. Então, você precisa encontrar um pedaço de tecido que tenha de pelo menos 5 por 8. Só que, quando você for colocar um pedaço de tecido aqui para cobrir esse rasgo, duas coisas são importantes. Primeiro, tem que ser um tecido que tenha o mesmo peso, a mesma gramatura que o tecido original da peça que você quer consertar. E outra coisa, como é um caso de um rasgo muito grande, tá vendo aqui, ó, de preferência, o certo aqui seria eu colocar um tecido da mesma cor dessa bermuda. Só que, como essa bermuda é minha, eu vou colocar esse tecido aqui, ó, esse brim mais escurinho, até para facilitar a visão de vocês aí no vídeo, tá? Outra coisa, gente, essa técnica eu tô fazendo aqui para consertar o fundo de uma bermuda, né? No caso é uma bermuda, mas ela serve para qualquer tipo de cerzido que você for fazer, tá bom? Qualquer peça que você tiver que fazer um cerzido, o procedimento é o mesmo. A menos que seja uma peça de malha, aí você vai ter mais dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Esse corte aqui, esse rasgo, eu sei que ele tem 5 por 8, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu tecido, no meu retalhinho, e eu vou colocar aqui pelo menos uns 12, 11 centímetros mais ou menos de comprimento por pelo menos uns 7 de largura. Eu estou usando essa régua aqui que é própria para patchwork, mas você pode vir com a fita mesmo. Por que eu estou colocando uma medida maior do que a medida que eu coloquei, que eu tirei ali no rasgo? Porque esse tecido que a gente vai costurar ali, ele não pode ser exatamente da mesma medida do rasgo da peça que você vai consertar. Ele tem que ser um pouquinho maior. Então, imagina, por exemplo, que o seu rasgo é desse tamanho aqui, né? Se você colocar um tecido do mesmo tamanho do rasgo, em cima do rasgo ele vai ficar inteiro, ele vai ficar bonitinho. Porém, nas beiradas, aqui onde você costurar, é onde ele vai voltar a rasgar. Então você tem que colocar um tecido que sobreponha um pouquinho o rasgo para ele ficar mais resistente. Por isso que a gente não usa o tecido com o mesmo tamanho do rasgo. Então eu vou aqui medir, aqui mais ou menos uns 7 por 11, já deu aqui a medida. Você vem e faz uma marcação com um giz ou com um sabonete fininho. Quando você pega aquele sabonete que ele já tá no finzinho, tá? Que ele tá bem fininho, ele é muito bom para marcar. Ele é melhor que o giz, inclusive, tá? E aí nós vamos vir aqui, novamente, ó, já cortei o tecidinho. Vamos localizar aqui a parte que tá rasgada. Aqui assim. E eu vou esticar, tá bom? Estico. E eu vou procurar
centralizar, ó, eu coloco o mais esticado que eu conseguir, tá vendo? Dependendo da posição do rasgo, aqui ele tá no fundo do gancho, né, do gancho das costas. Mas dependendo da posição do rasgo, talvez você tenha que abrir a costura da lateral da calça ou da blusa, enfim, para você conseguir acessar a área do rasgo e fazer o conserto da maneira correta. Nós vamos colocar ele aqui assim, ó. Tá vendo? Eu vou colocar o máximo que eu conseguir centralizado aqui, tá bom? E eu vou prender com alfinetes, tá? Não tem problema se o tecido ficar maior do que as partes que estão rasgadas, porque depois nós vamos costurar e se você quiser, você pode cortar as sobras de tecido. Não é obrigatório você deixar esse quadradão de pano aqui por dentro da peça. Até porque se for uma peça um pouco mais grossa, pode ser que incomode a pessoa, né? Quando ela estiver usando, pode ser que deixe a pessoa assada, enfim. Aí você precisa aparar o excesso de tecido, não tem necessidade. Muito bem. Eu já prendi alfinete em volta dele todo aqui. Agora nós vamos para a máquina para passar a costura. Outra coisa, uma observação. Vocês viram que é um tecido bem grande, tá? E ele desfia. Se você quiser, não é obrigatório, você pode passar um zigue-zague aqui em volta para ele não desfiar. Só que assim, nós vamos cortar o excesso aqui desse tecido depois que terminar a costura. Então não é obrigatório você passar um zigue-zague e fazer um overlock aqui para ele não desfiar, porque se você passar de todo jeito, ele vai ser cortado. Então ele vai desfiar do mesmo jeito. Mas com as costuras que a gente vai fazer aqui, ele vai ficar bem firme, então ele vai desfiar só até um certo tanto e depois não desfia mais. Bom, aqui na máquina nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar a peça do avesso, ó, a peça está com o direito para fora, nós vamos virar a peça com o avesso para fora, aqui assim, ó, tá vendo? Aqui o avesso para fora, o direito para dentro. Nós vamos agora posicionar a nossa peça, a nossa roupa, aqui debaixo do pé calcador da máquina, de forma que nós consigamos costurar na área que está rasgada, com o tecido ficando o mais esticado possível, tá? Porque, ó, observem aqui, tá vendo o rasgo aqui, ó? Aqui. Quanto mais eu estico o tecido, mais fechadinho ele fica, ó. Se você quiser, você pode inclusive vir aqui por cima e colocar mais alfinetes para ajudar a segurar os tecidos no lugar enquanto você costura, porque é normal nesse tipo de conserto aqui o tecido ele se movimentar muito, ele sai do lugar, porque normalmente as peças que a gente faz esse conserto aqui são peças já mais velhas, né? Não são roupas novas e é normal o tecido com o tempo ele ficar meio desbeiçadinho. Gente, eu estou usando aqui uma linha de poliéster, porque esse jeans aqui ele não é 100% algodão. Se fosse um jeans 100% algodão, eu usaria a linha 100% algodão. Eu estou usando a agulha 14, tá? Eu estou fazendo na minha pretinha, mas reforçando, como eu falei no começo do vídeo, você pode fazer em qualquer máquina, inclusive a reta industrial. O procedimento é o mesmo. O que nós vamos fazer? Ó, nós vamos aqui começar fazendo uma costura. Aqui assim, eu vou colocar o meu pé calcador aqui mais pro cantinho, fora da área do rasgo, ó, tá vendo? O rasgo termina aqui, eu coloco ele um pouquinho para fora. E aí eu vou dar um retrocesso normal, tá? Regulo a costura, a máquina para fazer uma costura normal, o comprimento do ponto ali mais ou menos no 2, tá? Não coloque um comprimento de ponto muito grande, porque a gente quer que fique uma costura mais reforçada. Então nós precisamos de um comprimento de ponto menor, justamente para dar esse efeito de maior força que a gente quer. Então a gente vai dar um retrocesso aqui, pequenininho, não precisa ser grande. E se for o caso aqui, vocês estão vendo que tem um alfinete aqui, ó. Eu já posso vir e tirar esse alfinete, porque esse retrocesso já está segurando o tecido no lugar. Não preciso mais do alfinete. Gente, se você tiver que fazer esse conserto numa peça, numa roupa, num jeans mais grosso, você não pode usar a agulha 14, igual eu estou usando aqui. Você tem que usar uma agulha mais grossa. Tem que ser a agulha 16, talvez a agulha 18, tá? Então, preste atenção a esses detalhes, porque senão o ponto da sua máquina vai falhar. O que nós vamos fazer? Nós vamos costurar para frente, para trás, para frente, para trás. De forma que nós vamos fechar primeiro em uma direção, depois nós vamos virar
aqui 90 graus e fechar em outra direção, tá? Então, observa aqui, ó, eu venho costurando para frente aqui, e essa costura, ela tem que vir até a parte de fora de onde está rasgado. Você não pode terminar a sua costura imediatamente no local que já ficou rasgado. Por quê? Você precisa prender o tecido que está por baixo para que a costura fique certinha e não volte a rasgar. Aqui, ó, no final da costura, eu estava costurando nessa direção. O que eu vou fazer? Eu vou virar um pouquinho, tá vendo? Ó? É um pouquinho só. E eu vou acionar o retrocesso da minha máquina e ela vai costurar para trás, ó. Tá vendo? Eu tô usando linha branca aqui, que é para ficar bem disfarçadinho. Chegou lá na borda onde eu já tinha começado, eu costuro para frente novamente. Desse jeito, ó. Se você não tiver prática em usar o retrocesso da sua máquina, você pode também, com a agulha dentro do tecido, chegou aqui no final, você gira a peça 180 graus, ó, e você volta para o ponto onde você estava costurando sempre para frente. Também dá certo, só que desse jeito você vai ter muito mais trabalho, né? Porque toda vez que você tiver que virar, você vai ter que girar a sua peça, você vai ter muito mais trabalho. Então vocês vão observar aqui como eu faço, e aí depois que eu terminar esse lado, eu vou girar e vou fazer as costuras para esse outro lado. Muito bem, já fiz as costuras todas em uma direção. Observe aqui, ó, tá vendo? Eu fiz todas elas em uma direção. Essas pontas de linha aqui você sempre corta, porque isso daqui é muito facinho dela embolar aqui no mecanismo da lançadeira da sua máquina e a sua costura ficar com defeito. Então, sempre que possível, você corta. O que eu vou fazer? Eu costurei sempre assim nessa direção. Agora eu vou girar a peça 90 graus para eu costurar nessa direção. E você observa que todas as vezes que eu fui e voltei com a costura, eu fiz sempre costuras muito próximas. Eu estou usando aqui, em média, a largura de um pé de máquina, né? Que no caso do pé de máquina aqui da minha Singer é meio centímetro. Então você não pode fazer, por exemplo, as costuras muito separadas, porque a gente quer que fique uma coisa resistente, bem robusta, que não dê mais problema. Se você fizer as costuras muito longe uma da outra, com o tempo, esse pano aqui também ele vai puir. Então se você faz elas bem juntinhas, ele fica mais resistente, tá? Então vamos lá, vamos refazer. Eu poderia continuar fazendo sem tirar aqui da máquina, mas eu queria mostrar para vocês como que ficou. Então, a gente simplesmente coloca aqui, e aí você tem que ter o cuidado de manter o máximo de tecido possível para fora aqui da máquina. Eu já vi a aluna fazer do jeito mais difícil, que elas colocam todo o volume de tecido aqui para dentro da máquina e a parte de fora fica sem. Não é assim que se trabalha na máquina, gente. Você tem que colocar, é óbvio que vai ter situações que não vai ser possível, você tem que colocar o tecido sempre aqui para fora, tá bom? Então, mesmo procedimento, vou descer aqui o meu pé calcador e vou dar um retrocesso pequeno e venho costurando, cobrindo toda a extensão de onde eu já havia feito. Aqui no final você dá um retrocesso. Veja só aqui, ó. Tá vendo? É o que eu falo. Primeiro eu fiz todas em uma direção, depois eu faço todas em outra direção. E é essa trama aqui de costuras intercaladas que vai segurar as fibras do tecido no lugar e vai impedir que ele continue rasgando.
Aí, o que que você faz? Depois de pronto, você vem aqui, depois eu vou mostrar isso com mais detalhes, e você pode cortar essas pontas aqui, ó, tá vendo? Você vem, corta. Por isso que não é necessário, se você quiser, claro que você pode, mas não é necessário você passar um zigue-zague, um overlock aqui, porque o excesso de tecido vai sair, tá bom? E é melhor sobrar do que faltar, tá bom? Então vamos fazer agora o outro lado e eu venho mostrar para vocês o resultado depois. Esse aqui é o resultado. Veja só, já fiz uns 2 rasgos. Tá vendo só a trama das costuras que a gente foi fazendo bem pertinho um do outro? E essas costuras aqui você tem que ir fazendo em toda a extensão do rasgo da peça. Então é interessante, se você estiver fazendo para você ou para um cliente, é interessante você fazer isso daqui logo que o tecido começa a mostrar que ele tá puindo, porque isso daqui, esse problema aqui só vai aumentando com o tempo e chega um momento, como vocês viram, que o rasgo começa a ficar muito grande e aí fica difícil. Outra coisa, gente, aqui ó, nós vamos cortar o excesso de tecido, como eu havia falado, e aí você não precisa deixar tudo isso aqui de tecido, ó, na parte de baixo, simplesmente não tem necessidade, porque aí vai ficar um serviço grosseiro, seu cliente não vai gostar. Muita gente me pergunta, quando eu posto esses vídeos assim, ensinando essas técnicas de conserto, muita gente me pergunta, quanto que eu posso cobrar num serviço desse? Gente, quanto você pode cobrar? Depende. É engraçado que as pessoas, eu percebo muito isso, as pessoas elas querem resposta, elas querem fórmula mágica, resposta pronta para tudo assim. Depende muito. Se você é uma pessoa que você está começando a trabalhar agora, se você ainda não tem plena confiança nas suas habilidades, né? Se você tem receio de repente estragar uma peça, você joga limpo com o seu cliente. Você fala, eu estou começando agora, tal. Pode ser que não fique 100%, pode ser que de repente no aspecto da estética não fique 100%, tal. Jogue limpo, fale a verdade para o seu cliente. E aí você fala o que você poderia fazer no meu caso, né, se eu tivesse no seu lugar. Então, por conta disso, eu vou te cobrar um valor um pouquinho mais barato, né, porque assim, você está jogando limpo, você está falando a verdade para o seu cliente. Se ele aceitar, então ele sabe que, de repente, pode ser que não fique legal, entendeu? Pode ser que não fique 100% do gosto dele. Mas, vamos supor que você já é uma pessoa que você já tem um certo nível, né? Você já está bastante habituada a trabalhar com as máquinas. Esse serviço aqui, para você ganhar pouco, para você ganhar muito pouco, R$15. Porque vocês estão vendo aqui, ó, que eu fiz 2 costuras, tá vendo? Ela rasgou nos 2 lados da perna aqui. Esse daqui eu já não cobraria 15, eu já cobraria 20. Porque isso aqui é uma coisa que é trabalhosa, é chatinha da gente fazer. E aí você pode, por exemplo, falar com o seu cliente, às vezes é um cliente bom, é um cliente assim que sempre te procura, é um cliente que você já ganhou bastante dinheiro, né, fazendo serviço para ele. Se de repente ele traz mais de uma peça, você pode dar um desconto para ele, por que não? Você fala para ele, normalmente eu cobro 20, mas como são várias, eu vou te cobrar 15, porque é uma forma de você fidelizar o seu cliente e não pesa para você, né? Isso daí são coisas que a gente faz para os clientes, que assim, a gente dá um agrado para eles e acaba não pesando para a gente. E outra coisa, gente, vocês viram que enquanto eu estava trabalhando na máquina, enquanto eu estava fazendo a primeira costura, né, do primeiro rasgo, eu quase não parei. O ideal, quando você estiver fazendo isso daqui, é que você trabalhe de preferência com a máquina sempre em movimento, porque quanto mais rápido você trabalha, mais você ganha coordenação motora para você ter agilidade de fazer as coisas. Claro que no começo você não vai conseguir, né? Muito provavelmente você faz uma costura, para, ajeita, faz outra costura, para, ajeita de novo, você vai nesse ritmo. Mas o ideal é que você trabalhe sem parar a máquina. E olha só aqui pelo direito como ele fica, ó. Vou aproximar bem aqui, ó, para você ver a costura, tá vendo só? Aqui eu fiz de propósito com um tecido de cor diferente para aparecer no vídeo. Se eu fizesse com um tecido branco ou azul clarinho, ele ia desaparecer, ia ficar bem discreto. E aqui eu fiz com linha branca. Olha só como fica.
Tá vendo? Isso aqui é um serviço que você pode ganhar muito dinheiro. As pessoas procuram muito isso aqui hoje em dia. Muito, muito. Se você gostou do meu conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha no meu vídeo, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E não perca os próximos vídeos. Eu tenho vídeo de tutorial, eu tenho vídeo de tirar dúvida, eu tenho vídeo de explicações. Não deixe de mandar a sua sugestão para os próximos conteúdos que você quer ver aqui. E um abraço, até o próximo vídeo.